Olá, como combinado, aqui é a resolução ou o caminho para resolver alguns exercícios para a nossa próxima avaliação. O exercício número 3, ele fala de um elétron. O primeiro passo é saber que a carga do elétron é negativa, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Está movendo uma região onde existe um campo magnético. Então aqui está a velocidade, 2 vezes 10 a sexta I, 3 vezes 10 a sexta J, e o campo magnético 0,030 I menos 0,15 J. Determine a força que age sobre o elétron. Então a força é o produto vetorial, é o Q V vetor B. Então você deixa o Q aqui em evidência e faz o produto vetorial entre V e B. Como o V é 10 a sexta tanto para I como para J, você já pode colocá-lo em evidência aqui. Então, o V é 2I e 3J. O K é 0. O B, 0,30I menos 0,15J. O K é 0. Faz o produto vetorial, você vai encontrar esse valor aqui. E aí mandou repetir o cálculo fazendo com o próton. Já o próton, aqui a carga é positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O valor absoluto é o mesmo, tá? Então apenas mudando o sinal aqui. 4. Uma partícula alfa se move com velocidade v de módulo 550 metros por segundo em relação à região onde existe um campo magnético B de módulo 0,045. Uma partícula alfa possui uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb e uma massa de 6,6 vezes 10 a menos 27 kg. O ângulo entre V e B é 52 graus. Determine o módulo da força. Bom, bem simplesinho. O Q é da partícula alfa, a carga dele, que é 3,2 vezes 10 a menos 19. A velocidade ele te deu, que é 550. O B, 0,045. E o ângulo é 52 graus, então seno de 52. Você vai obter isso aqui, 6,2 vezes 10 a menos 18 newtons. No item B, ele quer aceleração. Segundo a lei de Newton, diz que a força é a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é a força que você encontrou, dividido pela massa. A massa que ele te deu, 6,6 vezes 10 a menos 27. Então, a aceleração vai dar 9,5 vezes 10 a 8 metros por segundo ao quadrado. Item C, ele pergunta se a velocidade da partícula aumenta ou diminui. Olha, a força ela é perpendicular ao deslocamento, né? Então, a força magnética ela não realiza trabalho. Ou seja, a força entre o deslocamento, o ângulo é 90, cosseno de 90 é 0, então a velocidade não muda. 5. Nesse aqui, ele te dá, fala que é um elétron, te dá o B, que tem Bx na direção I e 3Bx na direção J. E a velocidade é 2I mais 4J metros por segundo. E ele fala que a força magnética da partícula é 6,4 vezes 10 a menos 19 K. O que você faz? Você vem aqui, pega esse valor da força magnética e substitui aqui. Ó. Substitui aqui no lugar do F. Aqui você faz o produto vetorial, IJK. Observe que apenas o K permanece, ó, o J, ó, J0 e J2 e aqui 0 de novo. Ó. Então, o J0. O I4, 0, zerou. E o I aqui, com esses dois aqui, ó, 3BX, 0. Então, zerou novamente. Só vai sobrar esse aqui, o K positivo, que é com esses dois aqui, que dá 6BX, e com esse aqui, que é negativo, que vai dar menos 4BX. E aí, por comparação, você tem do lado isso aqui,
que é K, e do outro lado o número que é K também multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Você vai encontrar menos 2 Tesla. 6. Bom, esse aqui é mais trabalhoso, mas também não tem dificuldade. Ele fala que um próton, então carga positiva, que está movendo em região onde existe um campo magnético B, 10I menos 20J mais 30K, mili, ou seja, 10 a menos 3, no instante T1. O próton possui uma velocidade V igual a Vxi mais Vyj mais 2 km por segundo K. A força que age sobre o próton é 4 vezes 10 a menos 17I mais 2 vezes 10 a menos 17J. Mesmo procedimento, ó. F é igual a Q V vetor B. Então, o Q fica aqui e você faz o produto vetorial V e B. Então, IJK, Vx, Vy, Vz, Bx, Vy, Vz. Substitui o valor do F do lado esquerdo da igualdade, ó, do lado esquerdo o F, que tem essas duas componentes, o I e o J. E faz o produto vetorial aqui, desses valores aqui, ó. V, que é Vx, Vy e 2 km por segundo aqui em K. O B, 10I menos 20J mais 30K. Faz o produto vetorial, ó, nesse sentido positivo, positivo e positivo. Só que aqui tem um negativo, então vai ficar negativo, né? Nesse sentido aqui, negativo, então tem negativo vai ficar positivo. Esse aqui, negativo, continua negativo. E esse aqui, negativo. Então você tem aqui, ó, do lado esquerdo, continua do mesmo jeito. E do lado direito você tem 1,6, que é do próton, vezes 10 a menos 19. E aí o produto vetorial que vai dar essa componente I, essa componente J e essa componente K. Bom, então a força, ela tem componente I e componente J. Então só vou comparar com essas duas aqui, ó. I com I, J com J. Então vamos primeiro o I. A componente I é 4 vezes 10 a menos 17i. Então 4 vezes 10 a menos 17i. Com a componente I aqui, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando que esse aqui multiplica todo mundo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica essa componente I. Bom, posso passar dividindo. E aí do lado de cá fica 30VI mais 40 na direção I. Posso até ignorar o I agora, porque é I do lado e I do outro. Então, passo a divisão, passo o 40 aqui que está mais, ele fica menos. Né? É mais, fica menos. E depois passo o 30 dividindo. Então, eu vou encontrar o VI, que vai dar 7 km por segundo. Bom, agora a componente J. Ó, J é essa aqui, ó, da força. Vou pegar essa componente aqui, J, e comparar com essa componente J aqui. Lembrando que tem a carga do lado de fora. Então, 2 vezes 10 a menos 17, com 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica 20 menos 30 Vx. Passo novamente 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes menos 19, 10 a menos 19, né? Menos 19. Faço o cálculo, passo o 20 para cá subtraindo, passo o 30 dividindo, aí você encontra menos 3,5 km por segundo. Bom, esse aqui tem campo elétrico e campo magnético. Ele comete um equívoco aqui,
Quando ele fala assim, ó, um próton, então carga positiva, se movendo em região onde existe um campo magnético, ele te dá o campo magnético. Em um certo instante, a velocidade do próton é 2.000 metros por segundo J. E nesse instante, em termos dos vetores unitários, qual é a força unitária que age sobre o próton? Se o campo não é magnético, é elétrico, tá? Todos esses aqui são campo elétrico, o magnético já deu lá. For item A esse, item B esse, item C esse. Bom, agora, se você quiser fazer, montar um determinante, também pode. Mas aqui tem um caminho mais fácil, ó. Se você tiver uma componente I e uma componente J, então você pode usar esse esquema aqui, ó. I, J, K. I vetor J dá o K. J vetor K dá o I. K vetor I, que é esse aqui, vai dar o J. Ou seja, sempre vai ter um resultado perpendicular aos outros dois. Se você fizer no sentido oposto, por exemplo, fizer J vetor I, tem que dar o oposto desse aqui, que é um menos K. Então, vamos lá. Então, a força é a força elétrica mais a força magnética. A força elétrica é o Q vezes E, e a magnética é QV vetor B. Posso colocar o Q em evidência, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui dentro fica o campo elétrico do item A, ó, item A, 4K. E aqui o produto vetorial V vetor B. O V é 2.000, 2.000J. Vetor, campo, que é menos 2,5 mili, ó, 2,5 mili, I. Ó, J vetor I, ó, J vetor I é menos K. Como já tem um menos aqui, então fica mais. Então aqui já está o 4K, com mais 5K, fica 9K. Aí 9K vezes 1,6, você vai encontrar isso aqui. O que muda nos outros problemas? Ó, esse aqui olha só, se for menos 4K, você vai ter assim, no lugar aqui vai ficar mais 4K menos 4K, e aqui fica 5K, continua do mesmo jeito. Então aqui só fica K. Então fica 1,6 vezes 10 a menos 19K. Agora, se for 4i, se o campo aqui for 4i, ó, vou até montar aqui para você, ó. F no item C é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui dentro, ó, no item C, 4i. E esse aqui, o produto vetorial, ele não vai mudar. Mais 5K. Aí basta multiplicar esse por esse e esse por esse. Você vai encontrar esse aqui, ó. Multiplicando 1,6 por 4, 6,4. Multiplicando 1,6 por 5 vai dar 8. Então você tem duas componentes aqui. Próximo exercício. Exercício número 14. Bom, o que ele fala nesse exercício? Ele fala assim, ó, uma fita metálica de 6,5 centímetros de comprimento, 0,850 de largura, que é essa distância aqui, ó. A diferença de potencial é o campo elétrico vezes essa distância. Tá? Então, se isso é escrito dessa forma, então eu posso isolar o campo e dizer que o campo é V sobre D, ou a diferença de potencial sobre D. Mas a gente chegou na expressão matemática também que
A velocidade é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, no lugar do campo elétrico, eu coloco isso aqui, V sobre D. Então, a velocidade vai ser a diferença potencial sobre D vezes B, no denominador. E aí é só fazer a continha, substituir. Você vai encontrar 0,382 metros por segundo. 17. 17 é uma partícula alfa que pode ser produzida. Bom, o primeiro passo aqui é você reconhecer o que você tem. Ó. A carga é 2e, onde o e é 1,6 vezes 10 a menos 19, e a massa aqui é 4U. Então, a massa é 4U, onde o U é 1,66 vezes 10 a menos 27. Bom, a expressão matemática que a gente vai usar é aquela, ó, R é igual a mv sobre qb. Ele quer a velocidade, é só isolar, passa o qb, então fica v é igual, passa o qb, fica r qb e passa o m dividindo. E aí é só substituir os valores que ele te deu em relação a essa massa e essa carga. Tá? Então, aqui é 2e. O campo é 1,2 Tesla, tá aqui. O raio é 4,5, cadê? Aqui, 4,5 centímetros. E a massa é 4U, onde U é 1,66. E aí é só fazer a continha. Você vai encontrar aqui 2,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Bom, aqui eu fiz uma bagunça, né? Mas dá para entender, né? 2,6 a ordem aqui é... Eu não sei que diacho que eu fiz aqui, que eu escrevi aqui, então esse aqui parece estar meio perdido. No item B, ele pede o período. O período é 2πr sobre V. Ó, você já tem o R e encontrou o V no item A. É só substituir para encontrar 1,09 vezes 10 a sétima segundos. Aí a velocidade, a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Então, mv ao quadrado sobre 2. 2,6 vezes 10 a sexta. Depois eu vou dar uma corrigidinha e aí eu posto para vocês com mais clareza esses valores aqui. E aí você vai encontrar 2,2 vezes 10 a menos 24 joules. Aí ele quer a diferença de potencial, é só pegar a energia cinética e dividir pela carga. Onde a carga é 2 vezes, né? O E. O 21. Bom, aqui ele te dá a energia cinética do elétron, a energia que é 1,2 keV, e uma trajetória circular num plano perpendicular ao campo magnético. O raio é 25 centímetros e ele quer a velocidade. Bom, então você tem aqui a energia, ele tem a massa, que é a massa do elétron. Lembrando que a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Aí é só passar o 2 multiplicando, o m dividindo e extrair a raiz quadrada. E encontrar o valor. Aí o raio, no item B, não, ele quer o campo magnético. Aí você vai para a expressão, R igual a mv sobre QB. Passa o B para cá e passa o R para cá. E passa a conta. A frequência
V sobre 2πr, o R acabei de encontrar, o V eu encontrei no primeiro item, então está aqui a resposta. O período inverso da frequência. Fez isso aqui, não precisa fazer, só fazer 1 sobre esse valor aqui, você tem o período. Os valores numéricos aqui, pouco importa, tá? Porque eu vou mudar. Nos nossos problemas, eles terão outros valores numéricos, tá? Então, a resposta, o interessante é saber o processo. Qual o valor do campo magnético uniforme aplicado perpendicular a um feixe de elétrons que se movem com velocidade de 1,3 vezes 10 à sexta, que faz uma trajetória do elétron, faz com que a trajetória do elétron seja um arco. Tá bom. Então, a expressão matemática do R é mv sobre QB, então isola o B e é só substituir os valores. Lembrando que a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31. Também ficou meio bagunçado, depois eu faço uma correção, tá? O 40 é só substituir o valor. Um fio, o L, o I, o B e o ângulo. ILB seno θ, sem sacrifício nenhum. Bom, esse parece complicado, mas é bem simples. Porque olha só, aqui vai ligar o gerador, vai surgir uma corrente e a corrente vai passar por esse fio aqui, ó, e retorna aqui, ó, fechando esse circuito. Bom, aí um campo magnético é ligado aqui perpendicular. Bom, já vou responder o item B. Olha só, regra da mão direita. A mão espalmada no sentido da corrente. Para projetar os dedos no sentido do campo, ela tem que estar virada para cima. Então, o polegar fica apontado para a esquerda. Então, por isso aqui o item B. Para onde que aponta? Qual o sentido do movimento do fio? Ele vai para lá, vai para a esquerda. Agora vamos calcular. O F é ILB seno θ. Como ele está para cá e o campo é perpendicular, o ângulo é 90. Então, esse seno de 90 é 1. O L é o tamanho dessa vareta. Então, é D. Então, está aqui. Essa força também pode ser escrita como a segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A. Então, A é F sobre m. A velocidade é a aceleração vezes o tempo, né? Ele está acelerando, então, até um determinado tempo, essa velocidade vai aumentando. No lugar do A, eu coloco F sobre m. Então, V, F sobre m, T. O F é ILB, ou IDB, né? Porque o L é D. É só substituir os valores. Então, aí você tem o valor da velocidade. Tá ok? Espero que tenham entendido e qualquer coisa pode fazer pergunta. Tá bom?